Pessoal, sejam bem-vindas novamente. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai se apresentar mais para frente, né? Mas eu e a Júlia, estamos aqui, fomos convidadas para falar um pouquinho para vocês, né, sobre um pouco da maternidade ou como a gente vive essa experiência. A Raíssa não pôde estar aqui com a gente, né? Como uma boa mãe, a gente não consegue dar conta de tudo toda hora, então peço desculpas antecipadas por uma das nossas integrantes não estar conosco, mas quem sabe ela consegue entrar nos minutos finais. Vamos ficar na torcida. Bora lá? Bora falar um pouquinho sobre Coru. Lucas, se puder dar um play. Bom Para dia. quem não nos conhece, nós somos uma universidade corporativa as a service focada em acelerar carreiras e negócios. A gente constrói soluções B2B, mas também com cursos livres B2C, que transformam a realidade das pessoas a partir da promoção de suas capacidades, né? Basicamente, temos três grandes torres de conhecimento: a torre de tecnologia, a torre de growth e a torre de gente e performance. E dentro de cada uma dessas grandes torres, a gente tem alguns produtos já pré-elaborados, mas também temos o prazer de elaborar em conjunto, dadas as necessidades individuais das empresas. Algumas logos, né, que a gente já atendeu, separadas por torres, inclusive, já abordamos, né, já estivemos envolvidos e entregamos projetos para mais de 300 empresas, já impactamos, e Muca, esse número aqui já sofreu uma grande alteração nos últimos 2 meses, com um grande projeto que executamos recentemente. Nós já passamos do número de 40 mil pessoas impactadas, atualização em tempo real. Um pouco dos nossos fundadores, a Raíssa, que estaria com a gente, quem sabe ela chega nos minutinhos finais, a Priscila, também mãe, em Belo Horizonte, e o Dani, são os nossos fundadores e atuam conosco aqui nas nossas entregas, nos nossos projetos. Maravilha. Obrigado, viu, Lau? Agora é comigo aqui. Pessoal, quero fazer um super convite para quem ainda não faz parte da nossa comunidade somente aí de mulheres, é o Corum Mais Elas. Então, uma comunidade feita justamente para mulheres que inspiram e transformam. Então, ali tem network, tem troca, tem conexão, é um ambiente totalmente seguro para essas trocas. Então, faço esse convite para quem ainda não está fazendo parte. É uma comunidade recente, então a gente está construindo ela com todo carinho. Eu, como administrador aqui das comunidades Coru, né? Deixo aqui o QR Code para quem quiser participar e a Laurinha vai deixar no chat aí para vocês também. E bora para o nosso tema de hoje. Qualquer dúvida também, eu tô aqui durante a live para a gente bater um papo. Eu sou a Laura, sou gerente de produtos aqui na Coru. Eu sou mãe da Marina, de 5 anos, e do Theo, de 2 Ótimo. anos. E a Ju, Eu sou mãe da Ana Luísa, vai fazer 20 anos em agosto. Sou mãe do João Paulo, de 18 anos. Sou mãe do Gabriel, de 6 anos, agora, dia 30 de maio, completa 6 aninhos. São minhas três lindezas aí. estão mais do que credenciadas para trazer esse tema aqui para vocês Basta. e trazer um pouco. Confesso que quando o Muca trouxe o convite, né, eu gostaria que vocês participassem e falassem um pouquinho das estratégias de como gerenciar, né, a agenda materna no mundo profissional, etc. Pensei, nossa, na verdade, não gostaria de ser palestrante, gostaria de estar sentada para beber um Participar. pouco mais dessa temática, porque confesso que para mim ainda é algo em construção e não sei, viu, que a mãe, com crianças ou adolescentes com um pouquinho mais de idade, não sei se a gente chega numa fórmula mágica, né? Mas acho que para começo de conversa, o importante é a gente estar sempre exercitando e bebendo de fontes que a maternidade não é perfeita. Lauzinha, eu te digo, assim, pela minha experiência, que não tem fórmula mágica, até porque os tempos mudam, as formas de trabalhar, as formas de se relacionar, as formas de maternar também elas vão mudando a partir do momento que a gente vai também mudando, a gente está em constante mudança. Então, e eu falei a mesma coisa quando eu fui convidada aqui para participar disso. Eu falei, nossa, que honra vai ser poder beber da fonte aí da Lau, da Raíssa, que não pôde vir, e de todo mundo que vai colaborar com a gente aqui, porque essa rede de apoio, né? Mães unidas jamais serão vencidas, é mais ou menos por aí. E a gente sabe que no mês de maio a gente acaba sendo impactada por várias questões, né? Que
nos jogam para cima, as outras que nos jogam para baixo. O mês de maio é um mês que mexe, de certa forma, bastante conosco, né? E uma das coisas que mexeu comigo recentemente foi um artigo que trazia seguinte headline, assim, né? A seguinte grande clickbait ali para reflexão. O artigo dizia o seguinte: as mães nunca trabalharam tanto e nunca ficaram tanto tempo com seus filhos. Aí eu pensei, gente, não, impossível isso. Mas ao longo do texto, né, o autor ele relatava um pouquinho sobre isso, sobre fatos. Desde a Revolução Industrial, por conta, né, de guerras e da ausência, né, da mão de obra masculina, ou porque estava em guerra, ou porque tinha morrido em guerra, as mulheres tiveram que ingressar ou foram grandes potencializadoras da Revolução Industrial, né, e do advento das Força de trabalho, indústrias né? por conta da força de trabalho. Então, desde a Revolução Industrial, o aumento da população feminina ocupando cargos profissionais vem crescendo. Depois a gente teve a década de 60, 70, com os movimentos feministas, em que as mulheres elas lutaram por a ascensão profissional, por espaços mais significativos dentro das empresas. Depois teve a década de 90, de 2000, em que as mulheres, elas, cabe a mim ali, né, quando estamos, provavelmente, boa parte de nós ali, ou nascemos, ou estávamos na primeira infância, ou até mesmo ali no início da nossa adolescência, e que a gente ouviu muito falar que as mulheres podem ser tudo que elas quisessem, né? Quem nunca foi impactada, de certa forma, pela música da Beyoncé, né? Who Run the World Girls. Então, estivemos nesse momento de constituição feminina nossa, sendo provocadas de que a gente podia tudo, que a gente podia ser quem a gente quisesse, a hora que a gente quisesse, o cargo seria o nosso desejo, o nosso sonho que a gente conseguiria alcançar. E desde 2000 para cá, a gente aumentou muito a presença por conta, né, impulsionada inclusive da pandemia, o trabalho remoto, que se conectou muito com o universo da mãe, por conta da flexibilidade ou por conta de poder ter redes de apoio e ainda continuar trabalhando. Ao longo desse artigo, ele foi discorrendo um pouquinho sobre por que realmente as mães estão trabalhando mais, né? As mulheres estão trabalhando mais. E, por outro lado, ele trouxe a análise de por que estamos mais com os nossos filhos do que gerações anteriores. Recentemente também, o primeiro estudo foi de 1960, conversa com o advento da mulher no mercado de trabalho, sobre educação construtivista e o quanto é importante as famílias estarem envolvidas na formação das crianças e o explorar livre, né, e a composição dos ambientes na educação, etc. Depois veio alguns outros conceitos, como, por exemplo, a educação positiva ou parentalidade gentil. E aí esse autor ele foi discorrendo um pouquinho sobre o quanto nós, no mundo corporativo, estamos estudando mais, tanto para vieses profissionais, quanto também na maternidade, a gente se depara com o quanto é importante estarmos mais com nossos filhos, tempo de qualidade, ou apenas a presença física, né? Então, acabou que a gente se encontra hoje numa sinuca de bico, né? Então, estamos trabalhando mais e também estamos mais com nossos filhos. E aí a conta, no fim do dia, não fecha. Aonde nós estamos pecando, né? O que nós estamos deixando para trás? Nós mesmas, como indivíduos, né? O nosso tempo de qualidade para nós, ou, inclusive, nesse estudo ele traz que quando há dúvida, filhos versus carreira, 62% das mães priorizam a carreira, enquanto que 55% das mães entrevistadas nesse estudo sacrificam o tempo profissional para ficar com seus filhos. Vou te puxar antes e depois quero provocar todas nós, tá? Para você, faz sentido essa reflexão de que estamos trabalhando mais e também estamos mais tempo com nossos filhos? Você, inclusive, que tem filhos, dois momentos diferentes, né? Filhos estão ali beirando os 20 anos e um filho de 6 anos, ou que vai fazer 6 anos. Como é que você vê, assim, essa Júlia nesses dois cenários? Acho que faz todo sentido, Lau, e aí pensando que muito na minha realidade, né? Eu acho que nos últimos, minha filha mais velha tem 20, mais novo tem 6, né? Então nos últimos 15 anos ali a gente aprendeu muito a tirar a capa da super-heroína, sabe? A gente aprendeu muito a permitir que outras pessoas façam também algumas coisas que a gente achava que só a gente poderia fazer e só a gente deveria fazer. Eu acho que a gente começou a compreender que a gente é parte de uma engrenagem e que, como parte da engrenagem, essa parte também precisa estar
bem para que a engrenagem corra. E a gente tem permitido que outras partes sejam também, né, parte dessa engrenagem. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que hoje eu consigo ter momentos de qualidade melhores com os meus filhos, porque eu delego mais para o meu marido hoje do que eu delegava há 15 anos atrás. Uhum. Porque eu delego mais para os meus filhos mais velhos, uma ajuda com o meu pequeno, do que eu delegaria há tempos atrás. Porque eu me permito alguns momentos que eu falo, cara, agora eu não quero estar nesse papel e eu vou estar cumprindo esse outro papel. Com isso, a gente conseguiu aprender a conjugar essa coisa do trabalho e do dia a dia. E eu acho que a gente foi aprendendo algumas ferramentas. Então, por exemplo, no meu dia a dia, o Gabriel ele tem terapias a manhã inteira e à tarde está no colégio. O Gabriel é autista, o meu mais novo, né? Eu me obrigo a levantar algumas vezes, quando as manhãs que ele está em casa, né? Durante o tempo que ele está em casa, para dar um beijinho, que seja 2 minutos, 3 minutos, um abraço, um afago e trazer. E isso, para mim, me volta para o trabalho com muito mais potência. Me dá uma energia, sabe? E aí eu consigo produzir mais e trabalhar mais. Então, eu acho que esse de trabalhar mais não necessariamente seja trabalhar mais em horas, mas a gente está Ah, conseguindo galgar outros lugares, a gente está conseguindo chegar em outros lugares, porque a gente está conseguindo trabalhar melhor esse cansaço, esse delegar, essa rede de apoio. Não necessariamente precisa ser um marido, pode ser uma vizinha, uma tia, uma madrinha, alguém que você conte ali do seu lado para que você ajude. Eu acho que a gente tem aprendido a pedir ajuda, né? A gente, enquanto mãe, a gente não tinha esse direito. A gente tinha que dar conta de tudo, né? Sou obrigada a dar conta de tudo. Eu acho que a gente aprendeu exato. um pouquinho a levantar a mão e falar, pô, peraí, agora eu estou precisando de ajuda para ser mãe, para poder ter tempo de qualidade com meu filho. Essa é a minha visão do que eu tenho vivido. Concordo super. Inclusive, estive no mercado de trabalho não mãe, gestante e mãe. Eu consigo atestar de maneira empírica, né, com apenas a utilização do meu caso para análise, que a minha produtividade no trabalho, ela mudou completamente. E mudou para melhor, no sentido que a perda de tempo ou o ócio durante o trabalho, hoje, como mãe, eu já não me permito. Eu já sou muito mais diligente, muito mais comprometida com o meu tempo, com a minha agenda profissional, do que eu era antes da maternidade. Quem é que se identifica? Quem é que hoje gasta mais horas no café ou com almoços meio sem sentido, ou até mesmo para ouvir aquela reclamação ou para apenas jogar a conversa fora? Hoje a gente é muito mais direto ao ponto, tem aquele jargão, né? Sem tempo para perder, porque a gente sabe que o nosso horário é limitado durante o dia e que boa parte do tempo do dia a gente dedica para onde a gente mais quer dedicar, que é para nossa posição de mãe. Então, eu senti muito a minha produtividade mudar. Eu acho que realmente essa reflexão faz muito sentido, Ju. Eu também vivi, né? Antes, gravidez e tal, Durante. tudo. Durante, pós, enfim. E eu aprendi algumas ferramentas que funcionam comigo. Então, eu acho que esse é o grande barato também, né? A gente se autoconhecer. O que que pega para mim? Para algumas mães, fazer uma boa comida para o filho é tempo de dedicação para o filho. Ela está ali cozinhando, dando amor, fazendo uma boa comida para o filho é tempo de dedicação. Eu já não sou fã de cozinha. Para mim, tempo de dedicação é sentar e brincar, é rir, fazer cosquinha, né? Então, quem é a gente, o que que a gente, qual é o nosso tempo e como a gente funciona. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu preciso me organizar visualmente. Então, todo dia de manhã eu checo o meu to-do pessoal e profissional. Então, Uhum. hoje de manhã, hoje, no E dia de você hoje faz de manhã, aonde, Ju? Numa lista, no papel ou eu computador? faço no meu caderninho, eu sou moda caderninho. E a minha agenda do Outlook, isso é uma dica maravilhosa, pessoal, é toda colorida, tá? Então eu sei exatamente o que é pessoal, o que é profissional e o que que é importante e o que que é urgente. Porque o importante é importante, mas a gente pode ter um pouquinho mais de tempo para fazer. O que é urgente, se eu não der conta agora, eu vou ter que pegar o telefone, ligar para meu marido, ligar para meu filho, ligar para meu pai, ligar para alguém para me ajudar a cumprir aquele urgente, se eu não vou cumprir, e no trabalho também. Então, cores na minha Uhum. agenda me fazem muito sentido. Minha listinha de to-do me faz muito sentido pessoal e profissional. Então, por exemplo, hoje de manhã, ao mês, eu estava no WhatsApp conversando com o cliente, no e-mail mandando uma proposta para um outro cliente e no WhatsApp também contratando o pula-pula e a piscina de bolinha do meu filho, que vai fazer aniversário agora no dia 30.
Por que que eu lembrei disso? Porque estava no meu to-do. Junto. Estava no meu to-do. Enviar proposta para tal, falar com o cara do pula-pula. Estava ali na minha listinha. Porque as coisas se misturam. E eu acho que a gente precisa entender. A nossa integralidade é essa. Está misturado mesmo. E a gente vai fazer junto, né? Então, essa organização visual, para mim, na agenda do Outlook Aham. e na minha listinha de to-do, me ajuda potencialmente, principalmente os imprevistos do dia a dia, que acontecem o tempo todo, né? E aí eu consigo olhar ali e falar, bom, isso aqui eu consigo jogar para frente, isso aqui eu consigo delegar. Delegar também é o que há de melhor na vida de uma mãe. Deleguem tudo que vocês puderem. Deleguem, mas deleguem com, né, com consciência, ensinando como delegar. Então, os meus filhos mais velhos hoje são super apoiadores, me ajudam assim imensamente, mas porque eles passaram por uma trilha de capacitação, de formação ali, para poder cumprir esse papel e cumprem muito bem. E também tem um ponto sobre o delegar, né, Ju? Delegar aquilo que você sabe que a outra pessoa ela vai conseguir mais do que cumprir, mas ela vai sentir o prazer em fazer. Então, por Sim, exemplo, tem aquela avó que adora, como a Ju trouxe o exemplo, cozinhar, cuidar da casa, etc. Essa avó, você sabe que você consegue esperar determinadas questões dela. Não dá para pedir a esta avó que ela fique durante os 15 dias de férias de julho, essa avó vai ficar louca. Vai colocar a criança, sei lá, para brincar sobre qualquer coisa ou uma televisão e vai se enfornar na cozinha. Ou aquela avó que adora brincar, sentar, se jogar no chão, etc. Não dá para pedir para essa avó fazer atividades burocráticas que essa avó não vai querer, por exemplo, dar uma vacina, levar para pro pediatra, fazer todo o check-up da criança anual com essa avó, que ela vai se frustrar de certa forma. Então, delegar o que cada uma sabe entregar melhor, ou que cada pessoa, componente dessa rede de apoio sabe fazer melhor, vai também te aliviar. Você sabe que a criança sim. ou adolescente vai estar com aquela pessoa de mais potência, né, para aquela atividade. Se Mas tem um possível ponto for. importante Se aí, não for, apenas, Raulzinho. apenas delega É, e é isso. compactua a responsabilidade. Eu acho que tem isso também. Eu tenho um grupo de amigas, irmãs, que eu amo, que se chama Divan. Divan, que é uma brincadeira com diva, porque nós somos divas, e Divande, que a gente faz ali meio uma rodada de psicologia ali. E a gente conversa, obviamente, muito sobre maternidade, que todas somos mães, elas me apoiam muito. Então, também, se eu posso dar um conselho para vocês, tenham amigas que te apoiam, né? Que vocês possam trocar e que vocês possam também virar quinta série, tá? Não só falar de filho, mas falar de bobagem, porque é muito importante a gente ter essa rede. Eu, graças a Deus, tenho. E a gente estava tendo, inclusive, esse papo outro dia desse delegar, né? A gente tem uma coisa que a gente acha que só a gente sabe fazer e só a gente sabe fazer bem feito. Então Aham. a gente pede pro outro, pro marido, para a esposa, para seja quem for, pro filho, para pagar periquito, para fazer, mas você quer que ele faça do seu jeito. Se Uhum. não for do seu jeito, não tá bom, e aí na outra vez você pega para fazer. Não faz isso, gente. Vamos confiar na nossa rede de apoio? Pode não ser do seu jeito, mas é do jeito da pessoa e tá bom. E tá certo. E você precisou desse tempo. Porque senão você delega, mas você ainda fica com um tempo mental e uma energia mental naquilo que não valeu a pena delegar. Então, quando você for delegar, delega. Vai dar certo. O máximo que vai acontecer é seu filho sair de listrado com florzinha, igual o Agostinho Carrara na rua, e tá tudo bem. E com pirulito, né? Com E pirulito com na boca. pirulito na hora do almoço, que não era para dar o doce para a criança na hora do almoço. Mas, entendeu? Vamos aprender também a desapegar um pouquinho, a deixar o outro ser pai, o outro ser tio, o outro ser madrinha, o outro ser amigo, o outro ser irmão. Vamos permitir esse espaço para eles, porque a gente fica muito ali, né? Deixa eu fazer, o meu jeito é o melhor. E aí o delegar fica muito complicado. Exato. O que mais você tem na tua listinha de dicas aí, Ju? Bom, na minha listinha de dicas eu tenho essa questão do Outlook colorido, a minha listinha de to-do. É, A eu sua rede? tenho a minha rede, cara, a minha rede é um negócio incrível. É, e é engraçado, assim, porque a minha rede ela é mais para mim do que para os meus filhos. Porque, assim, como todo mundo é mãe, raramente a gente tem tempo para pegar o filho dos outros, né?
Aí a gente se encontra muito, a gente faz muito encontro junto, vamos fazer piquenique, vamos para casa de alguém, vamos. E aí as crianças acabam que viraram primos e estão sempre juntos. Mas é uma rede que ela me aquece o coração, sabe? Aham, Ela me dá segurança. Isso é muito importante. E uma técnica que eu acho importantíssima, que é a técnica de Pomodoro, né, de produtividade, que você conhece bem, Lau, mas ela é importante sim. Né? Então, a gente surta durante o dia, e a gente surta mesmo, né? E às vezes eu vou estar falando, não quero mais. Outro dia, coitado, eu surtei com meu marido porque ele perguntou se eu queria batata assada ou batata. Como é que chama aquela que vem no saquinho pronto? Batata palha. Você quer comer batata palha ou batata assada? Eu não quero resolver! Louca, comecei a gritar por causa do coitado do homem. Tava perguntando. Ele já tinha feito o jantar e estava perguntando se eu queria, qual batata que eu queria. E eu só falei, não quero decidir. Enfim, então a gente surta e quando dá aquela vontade de dar uma surtadinha, levanta, toma uma água, uma coca, um café, se for no final do dia, abre uma cerveja, um vinho, sabe? Faz alguma coisa para você dar uma desopilada, né? Escuta uma música, cara, música dura 3 minutos, cara. Bota uma musiquinha, para tudo, 3 minutinhos, relaxa, respira, já sabe aquele menininho do respira, dá o diamante para mim? É um menininho ótimo. Então, respira, dá o diamante para mim. Se dá o diamante, fica ali ouvindo ali, ó, aquela caju, que é ótimo, Line, que quem gosta, eu adoro. Então, fica, se permite 3 minutinhos que você vai voltar. Então, eu tenho esses processos durante o dia que para mim são muito importantes. o que que eu adicionaria aqui da lista de super dicas da Ju? Para mim, o que é super ouro no meu dia a dia é ter uma rotina minimamente estável. Eu minimamente sei que as crianças ficam na escola, as minhas ficam das 7h45 até as 5 da tarde. Eu sei quais são os dias em que eu tenho que buscar as crianças, quais são os dias em que a motorista busca, porque também são crianças pequenas, não dá para ser na van. Aí tive que pegar uma mãe turista para fazer o rolê em alguns dias? Quais são os dias em que elas vão chegar mais cedo em casa? Quais são os dias em que o meu filho mais novo ele faz tratamento de fala? Quais são os dias em que ele faz fono? E eu não sou de ficar mudando. Não dá. Não tenho condições psíquicas para isso. Eu preciso ter uma rotina minimamente estável. Precisa fazer um exame específico, tá na hora de ir para pediatra, precisa tomar vacina, etc. Eu consolido atividades específicas, né, ou um pouco fora da rotina, para fazer ou tudo num dia, ou numa semana, quando eu tenho mais ajuda, porque eu moro em São Paulo sem a minha mãe, sem minha sogra, né, sem outras pessoas da família aqui, então a rede de apoio é a rede de apoio paga, não rede de apoio familiar. Então, eu separo para momentos quando eu tenho alguma rede de apoio familiar aqui em São Paulo, para me ajudar nesses rolês que fogem de uma rotina estável. Eu preciso ter um modo basal ali para me garantir a sanidade diária, porque isso que a Ju falou em alguns momentos sobre eu não quero decidir, está muito presente dentro desse universo de maternidade. Acaba que grandes decisões voltam muito na gente. Quanto mais alto também profissionalmente a gente é, mais a gente precisa decidir coisas também difíceis e acaba que a gente entra no looping do eu só tenho conversas difíceis, eu só tenho grandes decisões na mesa para tomar. Eu quero poder também tomar a decisão se eu quero batata palha em algum momento, né? Então, rotina estável para mim é a outra dica que eu adicionaria nessa listinha. Uma que você comentou sobre blocos de agenda é poderosíssimo para mim. Hoje, inclusive, eu falhei numa agenda da escola dos meus filhos, da minha mais velha, que vai mudar de segmento, porque eu marquei uma reunião às 8h30 e era às 8, não rolava, foi meu marido sozinho, já iriam os dois, ele já iria, mas porque eu não coloquei na agenda, não dá. Eu preciso do bloco, não tenho mais cabeça para isso. E algo que você trouxe muito por conta desse grupo de amigas que eu intero aqui, que é sobre ter um espaço para você. Esse espaço precisa ser diário? Às vezes não dá. Esse espaço precisa ter uma frequência muito estabelecida? Às vezes não dá. Mas assim, ter um momento para você fazer que seja o seu esporte, ou o seu salão, ou a sua terapia, ou a sua massagem uma vez no mês, ou, sabe, ou um happy hour com as amigas, é, Ou você nada, precisa ter ou nada, ou ou nada. simplesmente só ouvir música, ou assistir a sua série no Netflix. É, Você precisa exatamente. ter um espaço para você. Tá num local em que você precisa compactuar isso dentro de casa. Então, em geral, eu tenho esses espaços para mim, ou quando as crianças estão na escola,
por exemplo, no momento do almoço, ou quando elas dormem, porque as minhas são crianças pequenas, então elas vão dormir cedo, né, mais cedo do que crianças mais velhas, e eu tenho esses espaços que são meus, e eu preciso disso para, sabe, tipo, dar descarga, porque senão o negócio vai aumentando, aquela sobrecarga vai ficando num nível muito extremo que transborda, e aí transborda em quem? No teu círculo mais próximo, vai transbordar com seus filhos, com o seu parceiro, sua parceira, com sua família próxima. São aquelas pessoas em que você menos quer que sofram, É, né, com essas oscilações de humor. Então, é muito importante. E por fim, por último, identificar alguns gatilhos que te geram estresse. Como eu já coloquei para vocês, um gatilho que me gera estresse é o imprevisto. Isso me gera estresse. Eu sei que vai dar B.O. Há 2 semanas atrás, meu filho foi internado por conta de uma questão que teve no pé lá, que uma bactéria oportunizou lá, infeccionou, teve que ser internado para tomar antibiótico de uma vez. Cara, foi um caos, assim, gerenciar como é que ia ser, quem que ia ficar, a conjuntura ali, etc. A outra filha, então, não dá para ser os dois pais, tem que ser um para cada um. Imagina o filho de mãe de três, não dá. O índice está negativo, né? Tem menos adulto para criança, gente. É muito complexo. Então, assim, identificar alguns gatilhos que te geram estresse e aceitar. Assim, ficou doente, ferrou-se. É isso mesmo. Vai ser uma semana ruim, vai ser um dia ruim e alguma coisa você vai ter que abdicar. Não dá. Porque se você exigir perfeição, inclusive aonde te derruba, você vai sobrepor, né? Você vai dobrar a preocupação, vai dobrar o estresse. perfeição, exigir perfeição é o que você pode fazer de pior para você em qualquer âmbito, na maternidade, na amizade, no profissional, né? Não, não dá para exigir perfeição. Você falou de rotina, para mim também é muito importante ter rotina, né? Eu sou uma mãe multi, né? Eu sou mãe adotiva, minha filha mais velha é adotiva. Eu sou mãe clássica, pariu o João Paulo, parto normal, né? O do meio. E o do pequenininho também, o pari, mas ele é autista, então sou mãe atípica também. Então, eu tenho diversos tipos de maternar dentro de mim, conversando o tempo todo. E, principalmente para o Gabriel, para o autismo, a gente aprendeu como rotina é muito importante. Quando os outros mais velhos eram menores, até eles têm aquela rotina clássica, né? Mas para o autismo a rotina é muito importante e eu acabei percebendo como isso é importante para mim. É, Então eu tenho uma rotina no meu dia. Eu acordo, primeira coisa que eu vejo é a minha agenda pessoal e profissional para entender, para ter essa previsibilidade, que é o tamanho do aham, autismo, né? O que que vai acontecer, o que que eu posso esperar do dia de hoje, né? E aí eu fico um pouco com ele, depende da hora que ele vai para as terapias e tal. A minha hora de almoço é uma hora que é extremamente dedicada para o Gabriel. Isso eu me permiti, porque há uns anos atrás a minha hora de almoço ela era tomada por trabalho. Eu estava almoçando no WhatsApp respondendo trabalho, eu estava almoçando, largava comida e vinha para o computador, ou almoçava no computador. Eu não faço mais isso. E não faço mesmo. A minha hora do almoço é minha hora comigo e com meu filho. E isso eu não abro mão. Para mim, isso tá em pedra. Essa não sai uhum, mais, porque eu já abri muita mão e isso me feriu muito, né? sim, E aí depois aí vai trabalhar, aí à noite é todo mundo junto. Aqui em casa a gente tem muita questão de comer junto, de estar junto, de saber um do dia do outro, né? A gente se curte muito, graças a Deus. Mas a minha casa ela começa a ficar apagada às 9 da noite. Olha que cedo, porque o Gabriel dorme a às nove minha é da 8. noite. Isso é muito bom, porque o Gabriel dorme às 9 da noite, e aí o pai do Gabriel também dorme com o Gabriel às 9 da noite. Aí vai todo mundo indo para os seus quartos, e aí de 9 às 11, de 9 à meia-noite, aí depende do dia, sou eu comigo. Aí eu vou falar bobagem com os meus amigos no WhatsApp, ou eu tô a fim de estudar, vou ler, vou ver um podcast, vou ler um artigo, ou tô a fim de ver uma série. Sou eu comigo. Eu, minha cama, a partir de 9 da noite. E isso tem me feito muito bem. A rotina do Gabriel me estabeleceu uma rotina que tem me feito bem, porque eu tenho tido esse mínimo de tempo comigo, né? Mas é Aham, claro que para a gente equilibrar todos os pratinhos ainda não dá, porque eu estou falando de 9 da noite. Os pratinhos eles acontecem no horário comercial, né? aham. Isso é um outro fato. Todo dia eu acordo e eu falo para mim, Júlia, um pratinho vai cair hoje, tá beleza, tá? Fica tranquila, ninguém morrerá porque vai cair esse pratinho. Só ver se você consegue definir qual pratinho que vai cair, que o estrago é Qual o melhor pra ti pra menor, cair, né? como hoje, mas algum pratinho vai cair e diariamente caem pratinhos.
E um pratinho que sempre cai, por exemplo, na minha vida pessoal, é o meu cuidado comigo no sentido de minha unha sou eu que faço, meu cabelo sou eu que pinto, inclusive tem que pintar, minha sobrancelha, eu só vou no salão assim de 3 em 3 meses quando tá caótico, sabe? Aquela situação, porque eu não sou nem manicure nem esteticista, então eu faço a lá moda Júlia. Mas é algo que eu decidi abdicar, porque a gente tem que abdicar de uma coisa, mas que não me fere. Não é algo que eu sempre curti. Eu nunca fui uma pessoa Aham. de salão. Então é algo que não me fere fazer minha unha em casa. Para outras mulheres fere. Então, eu acho que tem essa pegada também, né? Da gente entender isso, e isso também faz parte da rotina, porque eu sei exatamente qual é o dia que eu vou fazer minha unha. E a questão da unha é uma questão engraçada que ela virou, inclusive, um indicador. O pessoal do trabalho, Ó, e inclusive de casa, falam: Ó, tá muito tempo sem fazer a unha, o que que tá acontecendo? Tá chateada? Tá pegando? Tá precisando de ajuda para fazer a sua unha? Porque virou um esquema mesmo. um termômetro. Enfim, um termômetro. Fazendo um Exatamente. parênteses aqui, Ju, essas pequenas indulgências, né, esses pequenos mimos naquilo que realmente se conecta com a gente, o que tem relevância para a gente é muito importante. A gente às vezes subjuga, né? A outra pessoa está gastando tempo com isso, está gastando dinheiro com aquilo, ou eu vou parar para fazer isso. Se é algo que faz sentido para mim, que é algo que me acalma, tá ainda mais comprovado de que você efetivamente tem que investir tempo, dinheiro, qualquer coisa nesse sentido, né? Deixa eu aproveitar aqui e puxar as outras potências que estão conosco. Pessoal, se alguém quiser falar ou escrever no chat, que dicas que vocês dariam com relação à organização do seu dia para que no fim a gente consiga dar conta de tudo ou o máximo de conta que dá. Troquem com a gente que a gente quer Porque aprender assim, aqui. eu e a Ju, a gente veio aqui apenas para conduzir, para mediar a discussão, porque estamos aqui com o caderno pronto para anotar um monte de dicas, por favor. Essas dicas que eu e a Ju demos, quais para vocês são mais potentes, quais vocês se conectam mais, o que para Fez vocês. sentido o que a gente falou para vocês? Fez? Estou vendo Patrícia, Mari e Gírio falando que sim. Conta um pouquinho para a gente da experiência de vocês. Eu sou a Mari, eu sou mãe da Giovana, adolescente, 15 anos, fase difícil, e também sou mãe atípica do Murilo, de 9 anos. Então, eu acho que a agenda, aonde a gente fala, né, do profissional e pessoal, sem dúvida nenhuma, é o que mais faz diferença, assim. Poder conciliar todas as terapias, a rotina. E diferente de vocês, assim, como a Laura, a minha rede de apoio também é paga. Então, eu sou mãe solo dos dois. A gente mora em outra cidade, não temos família aqui. E poder adaptar tudo isso não é fácil. Eu me emociono, eu estou num processo muito delicado com o Murilo nesse momento. Então, a gente está fazendo um novo neuropsicológico, buscando novos diagnósticos. E acho que a terapia é algo essencial para nós, principalmente nesse período, assim, onde a gente precisa se respeitar, entender o nosso momento e adaptar, porque aceitar os pratos que vão cair não são fáceis e simples, assim. A gente quer ser a Mulher Maravilha, quer dar conta de tudo, quer ser a melhor profissional, entregar resultado. Só que a gente falha. Só que aí a gente falha no lugar errado. Falhei muito, errei muito, abri mão de muitas coisas que para mim são valores indiscutíveis por conta do trabalho e aceitar que eu tinha que abrir mão daquilo que eu acreditava muito como profissional para olhar aquilo que eu mais amo na vida foi doloroso. Foi doloroso e assim organizar, aceitar que os pratos vão cair, ter agenda, utilizar de ferramentas, momentos de qualidade, poder respeitar os nossos filhos também, de que eles são diferentes de nós. Então, também tem uma diferença de idade ali, de 15 para 16 anos. Meu filho, com 9 anos, necessita mais de mim, muitas terapias. E quantas vezes estar em terapias ali, enquanto ele estava lá, eu estava do lado de fora, o computador tá trabalhando, 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 eu não conseguia nem dar atenção ali efetivamente para aquilo que estava acontecendo na terapia, atenção para ele, e achando que dar conta de tudo eu ia ser a melhor mãe e a melhor profissional. E a realidade é que não. Então, aceitar algumas coisas, fazer terapia, me permitir
Aceitar ajuda também é algo muito difícil para mim. Então, a gente cresce num ambiente onde a gente tem que buscar dar conta de tudo o tempo todo. Então, da casa, dos filhos, da educação, do trabalho, do financeiro. E aí, quando a gente aceita ajuda ou vem alguém ajudar, a gente fala: não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, assim, por que que eu falo da terapia? Porque essa permissão de que, ok, vai ter gente que vai te ajudar sem pedir nada em troca, não é tão simples, principalmente quando a gente é mãe solo. Então, agradeço aí todas as dicas de vocês. Acho que cada vez mais entender que os pratos vão cair. Eu estou num processo de desenvolvimento, de aceitação, de libertação e, ao mesmo tempo, de valorizar as minhas escolhas ali, não só como profissional, mas principalmente aquilo que eu valorizo como mãe. Tem sido um desafio tanto aqui para mim e para os meus filhos. Ô, Mari, deixa eu te falar uma coisa, assim, de mãe atípica para mãe atípica. Quando a gente é mãe atípica, a gente se cobra 3 vezes mais. E você, como tem um filho típico, você sabe a diferença, né, dessa cobrança, assim. O que eu quero te dizer é que o que eu faço, tá? Muitas vezes eu falo, meu Deus do céu, eu estou trabalhando muito, não estou dando atenção para o Gabriel. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Meu filho precisa de mim. Aí eu paro, respiro e falo assim, Júlio, você está trabalhando para poder dar para o Gabriel o que ele precisa. E só que a gente também precisa entender assim, beleza. Aí eu trabalho muito para poder dar para o Gabriel o que ele precisa. Mas eu de fato preciso trabalhar muito. Aquela resposta às 8 da noite faz diferença do que ser às 6 da noite, 6:30 da noite, faz diferença do que ser às 7 ou 8 da manhã no dia seguinte? Não faz. Então, assim, aí é que esses 6:30 da noite é profissional. Eu tenho que responder hoje, eu tenho que ser boa, eu tenho que dar conta disso hoje, porque o meu to-do estava isso para Uhum. hoje. Eu tenho que, para eu cumprir o meu papel de profissional, eu tenho que dar conta hoje. Não preciso. Aqui eu vou parar o profissional, eu vou cumprir meu papel de mãe e ninguém vai morrer, porque o cliente que não recebeu às 7 da noite não vai mais ver, receber às 8 da manhã é igual, né? Então, a gente começar a entender também esses momentos de quando a gente está se cobrando um papel exacerbado num determinado ponto, tanto na maternidade quanto no profissional. Às vezes a gente fica assim, eu não estou sendo boa mãe. Outro dia, coitado, eu levei o Gabriel, o Gabriel não estava bem, estava constipado, não estava legal. Aí eu tive a ideia brilhante de levar ele para um piquenique cheio de amigos, muita coisa, muito estímulo. O menino teve crise e só o que ele queria era descansar. Aí o que aconteceu comigo? A segunda-feira eu precisei não trabalhar para o Gabriel descansar, para ele não ir para aula, para ele não ir para terapia, para ele só ficar em casa quietinho, descansar. Se eu tivesse percebido isso no domingo, de que ser uma mãe para o Gabriel ali era só não fazer nada com ele, ficar só com ele, nós dois sem fazer nada. Não, não, o Gabriel tem que sair, ele tem que ir para a pula que ele gosta, eu só vou ser uma boa mãe se eu levar para passear, se eu tiver em movimento. Não, relaxa. Às vezes não, né? Ô, Júlia, você Então, sabe que essa autocrítica, essa cobrança, ela é o tempo tão todo. grande que a gente coloca em nós mesmas que, assim, uma das coisas que eu compartilho com todo mundo é, assim, ouçam mais os seus filhos. Quando eu tive o diagnóstico do Murilo, eu fiz tanta terapia e agenda, e assim, sem brincadeira, eu levantava 5 horas da manhã para ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir dar conta de todas as agendas do meu filho, daquela quantidade de terapia, e era fono, psicopedagoga, neuropediatra, neuropsicóloga e a Uhum, própria. uhum. Então, quando na realidade ele já ficava período integral na escola, mais aquela quantidade de terapia, o menino estava estudando todo dia, toda hora, até 7, 8 horas da noite, e ele só precisava de mais tempo comigo. Então, assim, quando eu mudei, reduzi a quantidade de terapia, fui para o futebol, o estímulo do futebol e eu estar ali com ele fez com que ele tivesse uma qualidade, uma produtividade nas terapias que foram reduzidas muito maiores. Então, assim, ouvir ele. Como ele estava se sentindo, porque ele cumpre com todas as agendas, assim, ele é um Sim. doce, mas estava sobrecarregando nós dois e eu não estava dando É conta isso. de fazer tudo aquilo.
E quando eu mudei, né, a estratégia de poder ouvir mais ele, para poder conciliar aquilo que fazia diferença para ele, e ao mesmo tempo ele teve uma produtividade, uma dedicação muito maior às terapias, e o resultado ele tem sido satisfatório para nós dois, assim. Então, às vezes a gente tem a falsa percepção de que os médicos eles vão encher a gente de coisa. Ai, terapia, e tem isso, e tem aquilo, e tem essa Aham. atividade, e tem aquela, e nananã, mas como que a gente prioriza isso tudo para que a gente se sinta bem e eles também, sabe? Uhum. É isso. Eu trouxe até um exercício para a gente fazer aqui, que eu acho que se conecta muito com esse momento, Mari. Queria também provocar as outras que estão aqui nos ouvindo. Pode escrever no chat, tá? Ou pode escrever no chat ou levantar a mão, física ou virtual aí pra gente. Mas se eu perguntasse para vocês, inclusive você, Mari, você, Ju, quem está feliz hoje na sua vida? Quem está feliz hoje na minha vida? Não, você está feliz na sua vida? Olha, eu posso ser muito sincera e meio filosófica aqui? Eu acho que a felicidade é um negócio tão difícil, né? Porque eu acho que a gente não é feliz, a gente tem momentos de felicidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho momentos de felicidade, momentos de tristeza profunda, assim, em uma hora. Pá, sabe? Uma oscilação. Porque é isso, não sei se é o maternar atípico, mas é isso. Quando o meu filho é não verbal, então quando ele fala um fonema diferente, eu estava muito chateado com alguma coisa do colégio, eu olho para ele, eu vou na lua. Quando acontece, né? Não sei se eu travei? Não, voltou. Tá. Quando, então, eu tenho esses momentos de felicidade, esses momentos de infelicidade, o dia inteiro. Então, assim, acho que a felicidade ela é muito não palpável, assim, ser feliz. E Não sei o aí, que se é eu ser mudar a feliz. pergunta e fizer a pergunta assim, quem está feliz com a sua vida? Você está feliz com a sua vida? Com a possibilidade de ser mãe, com a família, né, ampliada que você criou, com os momentos que você cria, com a decisão de ter sido mãe? Quem está feliz com a sua vida? Não muda a perspectiva? E eu acho que Muda. é um pouco sobre a gente reduzir a ansiedade do momento e olhar no longo prazo. Quando a gente olha para o longo prazo, a gente percebe que determinadas decisões que a gente toma, por exemplo, às vezes sair do trabalho, às vezes reduzir a nossa agenda das crianças, às vezes sobre passar umas férias, em algum outro lugar, trabalhando, mas sabendo que as crianças estão com pessoas que vão cuidar, com a família que vai cuidar, etc. Quando a gente toma decisões, pode parecer que naquele momento vão ser mais demandantes ou não são certas, a gente pode acreditar que a felicidade está aí, mas a felicidade está na composição, está na trajetória, está na soma. E o quanto mais a gente conseguir curtir e encontrar os momentos de prazer no processo, mais a gente consegue ter essa cadência do estar feliz hoje e do estar feliz com a sua vida. Como a Mari trouxe, né, de exercício, né, o sobre estar no futebol. Acredito que os primeiros momentos do estar no futebol foram demandantes, foram no celular, foram fazendo outras coisas. E depois você foi reaprendendo a estar fisicamente presente ali. E essa decisão, que pode ter sido sofrida ou difícil no primeiro momento, depois, com o tempo, ela foi suavizada. A maternidade é menos sobre o hoje. A maternidade é menos sobre a roupa bonita que você conseguiu colocar, porque é uma briga, né? Você conseguiu colocar nas crianças para ir na festinha, ou pela foto maravilhosa que você conseguiu fazer com todos os filhos sem tremer, sem mostrar língua, sem Ou fazer seja, pirraça no Dia das Mães, ou sobre aquela jantar ou almoço, jantar é um ó, né? Esquece jantar, não falei. Almoço fora, no restaurante, que tudo deu certo, não houve uma quebra de um prato no chão, todo mundo conseguiu comer, você saiu sem fome, né? É menos sobre aquela fotografia da idealização que você faz na sua cabeça e que você acha que tem consumo, né, na sociedade, e mais sobre o processo, e mais sobre as memórias que você cria ao redor da mesa, e mais sobre o quanto você consegue acompanhar com qualidade o que você consegue acompanhar dos seus filhos. É, então, eu faço a provocação aqui para vocês nos minutos finais, né? Vamos olhar um pouco na perspectiva do longo prazo, ou na trajetória,
e tentar trazer mais prazer no processo da aprendizagem, É. nossa como mães, e na nossa agenda como mães. Deixa eu te responder, então. Se eu sou feliz, eu já te falei que eu, né, tenho esses momentos rompantes o dia inteiro. Vou de surtada mega feliz em segundos. Agora, se eu estou feliz com a minha vida, eu sou muito feliz com a minha vida. Eu sou muito orgulhosa dos meus filhos. Mas muito, muito, sabe? Eu escolhi um parceiro para ser o pai dos meus filhos, que é um parceiraço, assim. Eu tenho amigas maravilhosas que estão comigo nesse processo do maternar, do errar, do acertar. Eu não tenho mais a minha mãe me ajudando também. A minha rede de apoio familiar, ela praticamente inexistente também, mas eu sou muito orgulhosa do que eu construí, sabe? Assim, olhando assim de fora, assim, eu tenho filhos muito bacanas, pessoas muito legais, e eu acho que eu estou construindo um mundo melhor através deles, assim. Eu acho que essa é a grande missão do maternário. Vamos para os minutos finais. Se eu puder convidar vocês para tirar uma foto todas juntas, pode ser? Quem puder abrir sua câmera. É isso, né, Ana Paula, que falou sobre amor, né? Outro dia eu fiz um post sobre isso, né? Ninguém trabalha por amor, mas se trabalha com amor. É diferente. E no maternário é muito disso também, né? Então, quando você coloca amor naquilo que você faz no dia a dia, a minha frase preferida de Fernando Pessoa é: põe quanto és no mínimo que fazes. E aí, põe quanto és de amor em cada detalhe do que você faz. E esse põe quanto és, muitas vezes a gente acha que é botar o máximo de si no mínimo. Não. Às vezes a gente é 30, às vezes a gente é 100, às vezes a gente é cento e Aham. vinte, né? Então, mas põe você, põe sua verdade, põe sua autenticidade, põe, né, de maneira genuína naquilo que você faz profissionalmente e pessoalmente. E se eu, só finalizando com uma dica lá, o que você pediu das dicas, uma dica que eu tenho para gente, enquanto mãe, não queiram ser pessoas diferentes no mundo pessoal e do profissional. Antigamente tinha isso, né? O fulano é um no profissional, é outro no pessoal. Não queiram. Sejam vocês mesmos. Tragam o maternar para dentro do trabalho, porque o maternar é poderosíssimo, faz a gente ser multitarefa, faz a gente, sabe? E levem Priorizar o que tem que aprendizados do priorizar. trabalho também para o maternar. Então, sejam esse furacão aí que é o profissional e o maternar juntos, que ele é muito bonito. Muca, você consegue colocar para a gente também o nosso NPS, para vocês, por favor, deixarem A gente tirou seu a foto? sentimento, seu comentário. É, Tiramos. coloca no chat aí pro pessoal o link do NPS, por favor, que eu já vou colocar aqui na tela também, para quem puder, né, só avaliar nossa live também. Ela é contínua para todas as nossas comunidades. Temos aí a comunidade de pessoas, gente e gestão ali de RH, a Papo de Gente. Temos uma comunidade só para liderança feminina, que é o Coro Mais Elas, que eu fiz o convite aí para todas participarem também do Coro Mais Elas. E para quem é líder de growth, marketing, e comercial, também temos uma comunidade específica. Então, vou deixar aqui o link para vocês, o QR Code, aliás, para vocês avaliarem a nossa live e também a continuar aí aprimorando cada um dos nossos encontros. Eu acho que a tela já deve estar aparecendo aí para vocês, só dá um minutinho. Espera aí, que Pessoal, no ao enquanto o vivo. Muquinha coloca, eu queria agradecer muito. Mari, sua contribuição foi maravilhosa. Obrigada por estar com a gente. Laurinha é um espetáculo, uma referência. Eu bebo dessa fonte diariamente e agradeço a Coro por isso. Queria agradecer a todos vocês que participaram também no chat, que tiveram com a gente. Espero que esse papo possa ter aquecido aí o coração de vocês, porque o que a gente mais merece é coração quentinho. Muito É bom. tão poderoso a gente estar em comunidades, em círculos em que a gente consegue trazer a nossa vulnerabilidade, nossos problemas. Às vezes a gente consome, né, de grupos, livros, isso me desgasta extremamente, livros ou até perfis, né, nas redes sociais que idealizam uma perfeição. Não, gente, se eu puder dar um conselho se permita sair. Saia daquelas amizades de felicidade tóxica, aqueles perfis, ou aquele livro de maternidade que você está lendo que só te coloca culpa e te coloca problemas, porque tudo canaliza na mãe.
se permita estar num espaço de colaboração, num espaço em que as pessoas falam sobre os seus problemas, sobre os seus dias ruins, sobre as suas principais dúvidas. Olha que potente tanta coisa que a gente trouxe aqui, né, que a gente compartilhou sobre estar feliz ou não estar feliz. Foi um prazer, gente. Todas tenham um ótimo final de dia ou metade do dia, que a maternidade consiga ser um pouquinho, 1% mais leve, e curtam mais o processo, curtam mais o olhar de longo prazo do que sobre as micro vitórias do dia, ou derrotas Boa, muito bem. do dia. Obrigado, meninas. Obrigado, Laura. Obrigado, Júlia, por terem aceitado o convite. Para quem faz parte das nossas comunidades, na próxima semana eu já libero a live editada para quem quiser assistir, acompanhar essas dicas. Esse papo foi muito rico. Para quem ficou até o final, no LinkedIn e também aqui no Zoom, para quem se inscreveu, muito obrigado. Um ótimo mês das mães aí para todas, que, aliás, mãe é todos os meses, mas a gente enaltece nesse mês aí. Mas muito obrigado pela presença e até a próxima live da Coru, pessoal. Tchau, tchau.